Tudo bem, queridos? Nesse vídeo do capítulo 6, nós vamos falar um pouco das transformações sobretudo, as consequências da expansão do comércio ao longo, né, da história das civilizações, tá? É necessário, queridos, antes da gente começar, levar em consideração o seguinte ponto, né? Determinadas civilizações, né, começaram a se especializar frente à produção de determinados produtos, nesse contexto de expansão do comércio. Que civilizações você poderia me dizer, professor, então, para exemplificar toda essa questão? Queridos, por exemplo, podemos falar sobre os chineses, né? Como eu falei lá no vídeo passado, os chineses se especializaram na produção da seda. A especialização foi tão grande que existiu um caminho da seda, ou seja, um itinerário que levava esse produto num determinado caminho para um mercado consumidor europeu e africano. Olha só que legal, né? Então, as pessoas, por consequência, se quisessem, naquele período, né, produzir tecidos, produzir, né, determinados panos, determinadas vestimentas, elas se reportavam, né, ao comércio forte que os chineses faziam da seda nesse período. Vamos mais a fundo. Os gregos, por exemplo, se especializaram em produção de ânforas, vasos, né, onde esses produtos recebiam dos mais diversos tipos de líquidos, como vinho, azeite, né? E esses produtos eles eram transportados ao longo do mar Mediterrâneo por quem? Pelos fenícios e por alguns gregos. Uma das consequências, né, dessa condição foi a criação de determinados lugares, né, cuja fundação ela deve aos fenícios e aos gregos, às colônias. Né? A ideia de colônia, nesse período que nós estamos estudando, antes de Cristo, é diferente da ideia de colônia na modernidade. Né? Colônias, na antiguidade, ou eram locais onde, né, determinadas civilizações colocavam, né, disponibilizavam território para os exércitos combatentes, ou, né, cidades que foram fundadas mediante a intensa frequência comercial de determinados povos. Temos ao sul da Itália, por exemplo, nesse período, a fundação de colônias gregas. A Sicília, a Nápoles, que se chamava Neapólis, ou seja, nova cidade em grego, são exemplos de colônias gregas ao sul da Itália que cresceram, que foram formadas, melhor dizendo, mediante esse intenso comércio que existia no Mediterrâneo, no mar Mediterrâneo. Beleza? Então é importante te levar isso em consideração. E mais do que isso, é importante a gente também apresentar a condição de alargamento que esse comércio passa a ter nesse período, queridos. Por quê? Porque descobriu-se, né, que as civilizações elas produziam certos produtos, como eu falei, existia um excedente de produção, e o que se fazia com esse excedente? Né? Ia jogar fora? Não, se pensou numa utilidade mais prática, por que não trocar? Trocar com outros produtos que não conhecemos, né? Trocar mediante certas demandas que possuímos. Né? Então, mediante essa condição, né, houve o alargamento do comércio, sobretudo onde? Né? Mar Mediterrâneo, Europa, Norte da África e Oriente Médio. Beleza? Show? Posso avançar um pouquinho? Queridos, muitas transformações acontecem, né? Só que, mediante uma necessidade, né, de organização desse comércio, determinadas civilizações passaram a criar ferramentas que facilitassem as trocas comerciais, tá? Porque acontecia o seguinte problema: qual é o valor de determinado produto, como por exemplo uma galinha, frente a
Vamos pensar aí num produto frente a 2 quilos de trigo, né? Então, não existia esse parâmetro, né? Até que ponto um comerciante levaria vantagem ao fazer essa troca? Então, através dessa necessidade de melhor organizar o comércio, determinadas civilizações passaram a produzir ferramentas que equivaleriam, né, ao valor de determinado produto trocado. Que ferramentas foram essas? As moedas, né? Principalmente a civilização persa se utilizou bastante desse recurso, na medida que o Império Persa era enorme. Então era necessário organizar, do ponto de vista monetário, as transações dentro desse império, senão ia ficar uma desordem total, muitos valores, o que tinha valor e o que não tinha valor, tudo ia ficar no achismo. Então, mediante, né, as necessidades comerciais e sociais, pensou-se na criação de uma ferramenta que pudesse facilitar essas transações. E as moedas chegaram com esse objetivo. Na imagem que eu coloco para vocês, eu lembrei de compartilhar o dárico. O dárico foi uma moeda utilizada pelo Império Persa, né? Cujo o desenho que vocês estão vendo aí é do próprio imperador Dario, imperador persa. Tudo bem? Por isso que a moeda se chama Dárico, em alusão a Dario. E em um determinado momento da história das civilizações, o sal, isso mesmo, o sal que a gente usa, foi utilizado como ferramenta, como meio de troca nas transações comerciais, mediante a pesagem do sal. Tá? É daí que vem a origem da palavra que nós usamos hoje, salário. Né? Salário vem de sal, pagava-se, né, as transações comerciais mediante o sal. O sal tinha muito valor, principalmente para os romanos, porque no sentido de utilização de preservar, né, os alimentos. Né? O sal era utilizado com esse objetivo. Não existia geladeira. Então, para proteger determinados alimentos, principalmente as carnes, salgava-se bastante do determinado alimento para durar. Tudo bem? Então, por isso que esse produto, né, tinha muito valor nas trocas comerciais, tá? Tanto o sal como as moedas, tudo bem? Então, para resumir, né, o que nós vimos até agora, né, temos que levar em consideração a especificação de determinadas civilizações frente a determinados produtos que eram comercializados. Falei dos fenícios, falei dos gregos, falei dos chineses, né? Muito importante vocês levarem em consideração. E mais do que isso, né, pensar que toda essa condição proporcionou um alargamento. O chinês estava se comunicando com o fenício, o chinês estava se comunicando com um africano da África do Norte, ou seja, mesmo distantes, existia um contato. Tudo isso é fruto do quê? Do alargamento comercial, fruto do alargamento comercial, beleza? Então, mediante, né, esse maior número de contatos, né, foi necessário estabelecer um padrão para melhor organizar as transações comerciais. Que padrão foi esse? Se utilizar de uma ferramenta que pudesse ser um equivalente geral do valor de um determinado produto e de outro produto no que se discutia, do que se falava, do que se comercializava nesse período. Tudo bem? Beleza? As moedas serviram para isso, bem como o próprio sal. Tá certo? Show? Então, queridos, chegamos no segundo ponto da nossa matéria, muito importante, né? Vocês levarem em consideração todas essas informações que nos ajudam a ter um olhar mais crítico diante da nossa própria sociedade, no mundo que vivemos. Né? Nós somos fruto dessas transformações que aconteceram bem lá atrás, né? E, por agora, né, recebem outros nomes, outros usos, etc.
tá bom? Então, no próximo vídeo e último vídeo do nosso capítulo, vamos conversar um pouco sobre as classes sociais e, sobretudo, as atribuições dessas classes sociais nesse mundo comercial, nesse mundo, sobretudo, das cidades que se desenvolvem, né, mediante a circulação de produtos e, por consequência, moedas, tá certo? Então, queridos, até a próxima aula. Tchau, tchau.